Pablo Marçal e Gustavo Lima se reúnem nos Estados Unidos para planejar como vão fazer em 2026, quando disputarão a presidência da República. O combinado entre os dois é o seguinte: se Pablo Marçal estiver melhor nas pesquisas, Pablo Marçal então será o candidato a presidente e Gustavo Lima será o seu vice. Se Gustavo Lima estiver melhor nas pesquisas, então Pablo Marçal será seu vice e Gustavo Lima irá se candidatar. Um inscrito chegou e comentou o seguinte no meu canal: Nando, mas pior do que tá, não fica. Veja, o brasileiro ele tem sempre uma habilidade de, quando chega no fundo do poço, ainda pegar uma pá e cavar mais um andar, tá? Então essa aí é uma característica do brasileiro. Então, se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que sempre dá para piorar. Quando, por exemplo, Jair Bolsonaro foi presidente da República, não só destruiu tudo aquilo que nós conseguimos conquistar durante o pedido de impeachment da Dilma, durante a construção da Lava Jato, da lei da ficha limpa, da delação premiada, ele conseguiu destruir tudo isso. Tanto é que nenhum político foi preso durante o seu governo, né? Mas ainda conseguiu avançar todas as pautas caras para a esquerda, sendo aplaudido e sendo ovacionado pelo seu público imbecil. Então, sempre dá para piorar. A notícia que saiu foi essa daqui: Marçal e Gustavo Lima se reúnem nos Estados Unidos e traçam planos para 2026. O Gustavo Lima, ele construiu a sua fortuna, né, com muitos agentes dos seus shows depenando prefeituras paupérrimas em shows milionários. Ele sabe disso. Prefeituras paupérrimas em shows milionários em cidades que não tem álcool em gel num posto de saúde, que não tem, não tem uma dipirona para você tomar, né? As crianças estão lá sem merenda na escola, mas tem dinheiro para show multimilionário de Gustavo Lima. É assim que os prefeitos conquistam seus votos. E aí o prefeito canalha vai falar assim: mas dá para se reeleger sem show do Gustavo Lima? Ele com certeza vai falar isso para você, né? E agora está envolvido também em bet, cassinos, apostas. E do outro lado você tem o Pablo Marçal. Pablo Marçal é um bandido condenado por lesionar aposentados, pensionistas, fugiu e até hoje ele não admite o seu crime. E é um cara tão perverso que ele mente de tudo. Não existe uma coisa que o Pablo Marçal fale que seja verdade. Fala: fui contratado pelo SBT, vão lá ver, é mentira. Construí 300 casas na Angola. Vai lá, tem 17 casas, foram feitas com dinheiro dele? Não, de outros doadores. É o maior mentiroso que esse país já viu. Um cara sem escrúpulos, capaz, por exemplo, de fazer seu palanque político em cima de cadáveres na tragédia do Rio Grande do Sul e dizer que ele foi o grande doador, quando na realidade os caminhões que chegavam de doações sequer eram dele. Então, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Um bandido como Lula só volta também à presidência da República, é claro, por causa da ajuda de um cara como Jair Bolsonaro, por causa das decisões e omissões. E o Lula, hoje, ele diz o seguinte: se Bolsonaro quiser se candidatar, ele se candidata. Assim como o Bolsonaro falou: e se tiver que votar para absolver o Lula, que vote, não é? E aí você vê esses dois cínicos aqui, um responsável, né, pela idiotização e pela manipulação daqueles que buscam Cristo e acabam encontrando um pastor que só pensa mesmo em grana, né? E aqui o outro que usa aqueles que criam uma esperança no nosso país e ele só pensa nele e na família, e vai usar aqueles que foram presos no dia 8 para manobrar a destruição da lei da ficha limpa. E a notícia que sai é essa daqui, ó: urgente, Malafaia diz que Bolsonaro é contra pedir impeachment de Lula nos atos de março. Pois o Alckmin seria ainda pior! Por que ele não quer pedir o impeachment do Lula? Porque ele quer justamente, ele não precisa ser bom, ele só precisa ser menos ruim que a bosta que o Lula é. Esse foi o plano dele também. Você se lembra do Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte: o Lula solto para nós é muito melhor, não é? Então tá aqui, ó: o presidente Bolsonaro não vai pautar isso. O fora Lula é para 2026, diz aqui o Malafaia. Tá aí, são dois vagabundos da pior espécie que usam o seu povo como
gados, né? Em 1953, o crítico literário canadense Northrop Frye escreveu um livro chamado Anatomia da Crítica. E nessa Anatomia da Crítica, ele divide, né, as histórias literárias em 4 tipos, tá bom? Não, são 5 tipos. A mítica, a lendária, a mimética alta, mimética baixa e a irônica. A mítica é quando você pega um personagem que ele próprio é um deus, né? Então você pega ali Jesus Cristo, né? Você pega ali até o próprio Hércules, que é um semideus, mas você pega o personagem principal dessa história, ele é um deus. Quando você pega a narrativa lendária, é aquele que é escolhido por Deus para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, Moisés foi escolhido por Deus para abrir o mar, né? Aí você tem a mimética alta, quando é um rei envolvido em uma problemática, em uma narrativa literária, etc., que é um problema. Ele precisa resolver, ele pode ser bem sucedido ou não, mas ele é uma pessoa como nós, só que ele está em uma posição muito mais alta. Ele é um líder, certo? Então essa é a mimética alta. Na mimética baixa, você tem pessoas como nós, pessoas comuns, ordinárias, que estão ali, podem realizar ou não o problema daquela narrativa, daquela literatura. E você tem também a narrativa irônica. A narrativa irônica é muito parecida com o que você tem aqui no Processo do Kafka. Aliás, o Kafka, ele nunca escreveu o Processo. Na realidade, ele falou, queima essa porra aí que eu vou morrer. Eu vou morrer, esse texto aí não serve pra merda nenhuma. Queima essa porra dele. Aí o amigo dele, ouvindo isso, não, vou queimar. Era muito corno. Falou assim, eu vou queimar porra nenhuma, eu vou compilar isso aqui e vou publicar. Se tornou o maior sucesso do Kafka. Para me fazer mais claro, o Kafka, ele escreveu sim o Processo, só que aquilo lá eram esboços, eram rascunhos. E ele pediu pro amigo dele, Max Brod, falou assim, queima esta porra. Queima tudo que tá aqui, porra, e não publica não. Só que quando ele viu, ele falou, rapaz, eu acho que eu vou publicar isso aqui, viu? E aí nós temos o livro mais famoso do Kafka, que é o Processo, que ele não queria que se publicasse, ele queria só que queimasse. O livro que ele mandou queimar. Aliás, recomendo que vocês leiam. Na narrativa irônica, você sempre tem um personagem que é completamente imbecilizado. Ele é mais imbecil do que o leitor que lê, entendeu? Ele não sabe de absolutamente nada, que é o que acontece no Processo, né? O cara não sabe o que está acontecendo. Puta que pariu! Né? Essa narrativa irônica, então o exército de Brancaleone, por exemplo, é um cara que não tem nenhuma qualidade especial e ele mesmo não sabe o que está acontecendo na história. O Brasil escolhe os seus presidentes, os mais burros possíveis, eles começam em uma narrativa irônica e o brasileiro constrói sobre esses patetas absolutos uma narrativa ou mítica ou lendária. Essa é a tragédia do Brasil, certo? Então, por exemplo, um cara absolutamente ignorante como o Lula, completamente imbecil, um cachaceiro de merda, da pior espécie, semi-analfabeto, completamente irônico, se fosse escrever um livro sobre ele, de repente vira o quê? Uma figura lendária, uma figura mítica. Pegue, por exemplo, Jair Bolsonaro. Um completo merda. Em cima dele, hoje se constrói o quê? Ele é o ungido do Senhor. Ele é o cara que vai nos libertar e tudo mais, quando nos traga, na verdade, para o poço. Essa é a grande tragédia brasileira. Essa é a grande tragédia brasileira. E aí os caras chegam para mim e falam o seguinte, e aí, Nando, qual que seria a solução? Eu não vejo nenhum nome possível para 2026 que não trará ruína absoluta para o nosso país, principalmente quando você começa a ver que o processo inflacionário do Brasil ele é tão alto, tão acelerado, e cada um desses políticos, por exemplo, ontem nós tivemos a notícia que a confiança no Lula, né, os seus índices de popularidade nunca foram tão baixos. E o que a história nos ensinou? A história brasileira nos ensinou que quando um político tem a baixa popularidade, no ano de eleição,
Aí, meu irmão, eles abrem a porteira, gastam pra caralho. Bolsonaro foi 300 bilhões de reais. Porque se a gente não gastar, a gente não se elege, tá ok? E se eu não fizer isso, o PT não continua no poder, o Bozo volta. É muito interessante para os dois manter essa falsa dicotomia, quando na realidade só disputam cargos para continuar nos assaltando, né, de que um combate o outro. Não é verdade, tá? Não é verdade. Um não combate o outro, um complementa o outro. E um é cabo eleitoral do outro, no que diz respeito a Lula e Bolsonaro. Então, quando chega no ano de eleição, aí começa a abrir a porteira, maquiar preço de gasolina, injetar, imprimir dinheiro adoidado, jogar na economia, que a gente vai ver a conta, estamos vendo a conta agora caindo, auxílio emergencial infinito, aumenta, vamos Bolsa Família, tal, etc. Porque quanto mais miserável é a população, mais barato é você comprar o voto. Não é verdade? E que nomes poderiam então se impor contra este projeto bandido, canalha que nós estamos vendo, certo? Na mão de Gustavo Lima, na mão de Pablo Marçal, na mão de Bolsonaro, na mão de Lula. Você pegue lá, por exemplo, vamos lá. Arthur Duval, el pequeño hombrito de la libertad. Agora em espanhol. O sucesso está se espalhando pela América Latina e agora é em espanhol. O Arthur Duval, ele chega e faz o desafio. Então elege um cara no Nordeste sem fundão. Como se os candidatos dele estivessem pegando fundão só no Nordeste, não é verdade? Aí quando chega no poder, o discurso é esse aqui. Mas como é que a gente governa no Nordeste sem corrupção? É tudo corrupto, mano. Os vereadores, os deputados. Sabe como é que governa sem corrupção? Como é que ele governa sem fazer aliança com caras da pior espécie? A gente já viu esse filme muitas vezes, né? Mas não quer pegar o fundo porque a gente quer se eleger. Se já no princípio começa se conspurcando, não elege então. Continua como crítico ao governo, continua sendo aquele que vai denunciar, porque se você é eleito porque pegou dinheiro do povo brasileiro, não tem saneamento básico no Nordeste, mas tem dinheiro para fundão, pegou essa grana, quando você chegar ao poder, meu irmão, aí o seu discurso não vai ser a gente não consegue se eleger se não pegar o fundão, aí o seu discurso vai ser a gente não consegue governar se não entrar na corrupção. Porque realmente no Nordeste, em grande, totalitário aí, você não consegue mesmo. Tem que fazer um esqueminha com os vereadores, tem que fazer um esqueminha com os deputados, com o prefeito, com o governador. Não existe uma obra só que saia sem pagar o... Pô, quer fazer rir? Se você quer rir, tem que fazer rir, não é verdade? E se você não for um idiota completo, você sabe que Beraldo e Arthur Duval, eles estão... Esse aqui são as prévias para ser presidente da República. O Kim não tem idade ainda para isso. E aí o Kim cai na burrice de fazer o seguinte. Não, vamos votar aqui para baixar a maioridade para que eu possa me candidatar. Você sabe que num cenário real, entre Kim Kataguiri e o Mamacote, tá? O Mamacote atropelaria o Kim Kataguiri. Porque hoje em dia não importa se você é competente dentro da Câmara ou não. Importa se você lacra mais nas redes sociais, Instagram e tudo mais. E basta você comparar. Compara o Instagram do Kim Kataguiri com o do Mamacote. Compara a rede social do Kim Kataguiri com o do Mamacote. Ele seria atropelado. Kim ainda não tem idade para se candidatar à presidência da República. E ele precisa fazer mais, ele precisa fazer muito mais, e ele precisa arranjar um jeito de se comunicar com as massas, de sair de uma narrativa irônica a uma narrativa mítica, porque é isso que o brasileiro quer, sempre o seu novo mito ali para idolatrar. Você que é uma felina do MBL, você sabe que Beraldo e Arthur Duval não tem a menor chance de conseguir nem 3%. Nem 3% os caras têm. 2%, 3%. Abocanhar um fundão milionário. E este dinheiro de fundão eleitoral, de fundão partidário, ganhar a eleição é só um detalhezinho, meu irmão. É só um detalhezinho. Com este dinheiro você consegue bombar o seu Instagram, o seu TikTok, o seu Twitter, o seu YouTube, ganhar um monte de inscritos e um monte de popularidade com o dinheiro do povo. Tu acha que o Gnomo
Ele não sabe que ele não tem condição nenhuma de ganhar para presidente da República? Só que até lá, a cartada do Instagram funciona demais com as minas, meu. E é você que vai financiar, seu idiota. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Nossa, velho. E um indivíduo como o gnomo do leste europeu afasta qualquer pessoa que tenha alguma chance de participar desse circo. Puta merda, bicho, tem que jogar minha carreira no lixo agora para receber fundão, para estar do lado do tarado da Ucrânia. Puta que pariu, o que eu vou... Não, foda-se essa bosta aí. Vocês não estão ligados, mas vocês não fazem ideia do que o gnomo destruiu e continua destruindo por causa dos áudios. Não é passado não, é presente. Uma vez que você compreende então a própria realidade que uma varejeira não consegue atravessar o vidro, o que é que você faz? A partir de um problema, você encontra ou uma solução ou um proceder. Arthur Duval, Beraldo, não tem chance absolutamente nenhuma. A situação do Brasil é esta como está hoje e a oposição do Brasil é esta como se apresenta. Significa o quê? Que virá pela frente uma grande tempestade, um grande cataclisma, um grande terremoto, que aquele que não nega a gravidade percebe que chegará. Quando alguém te avisa que vai chegar um furacão perto da sua casa, o que é que você faz? Qual que é a solução para o furacão? Não, mano, eu só estou lhe falando que ele vai chegar. Você consegue compreender pelo menos o seu proceder. Isso é muito importante. Porque 10% do que acontece ao teu redor, você não tem controle nenhum. Uma enchente, um terremoto, uma grande tragédia, você não tem controle. Mas 90% é o que você faz com as adversidades que são postas a você. E eu lamento informar, mas a política brasileira para os próximos 10 anos não vai ter solução. A solução está onde? Em como você procede em relação a isso tudo. Meu irmão, estude, comece a ler 10 páginas por dia, comece a aprender um novo idioma, comece a entender como dolarizar o seu patrimônio para ser protegido disso, comece a entender o que você faz para que o seu patrimônio possa progredir, mesmo com esses fascínoras na presidência da República. Eu não tenho nada para te vender. Nenhuma das experiências de educação que eu oferto aqui aos meus inscritos estão disponíveis agora. Eu tenho absolutamente nada para te oferecer, para vender para você hoje. Apesar dos livros que eu ter recomendado estarem no comentário fixado e na descrição. Só que o único proceder diante desta tragédia, que ela é iminente, é se preparar. A única coisa que eu digo para você é: o terremoto, a enchente, o furacão estão chegando.